Estas férias leve o observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40 € de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. As notícias com Miguel Pina Andrade. Bom dia. O Ministro da Administração Interna promete dar explicações ponto por ponto, o quanto antes, mas não avança com uma data concreta. Luís Neves volta para já a adiar os esclarecimentos prometidos sobre as várias polémicas e os casos em que está envolvido. O Ministro esteve presente ontem na comemoração dos 140 anos dos Bombeiros Voluntários de Lagos. Em declarações aos jornalistas, Luís Neves diz que vai prestar todos os esclarecimentos, só não sabe quanto. Eu já o disse relativamente a este tema, que estou absolutamente tranquilo e ponto por ponto explicarei no tempo próprio. Quando será? Se eu soubesse já estou a dizer. Compreende que esse silêncio é prejudicial para a sua imagem, para a própria credibilidade? Eu só vou dizer o seguinte, em qualquer fórum responderei a tudo e quanto antes terei uma conversa convosco relativamente a todos os pontos que estão em cima da mesa. Absolutamente tranquilo, é assim que o Ministro da Administração Interna diz estar face às polémicas. Aqui ouvimos um registro captado pela CNN Portugal. Ora, questionado sobre se as polémicas afetam a credibilidade da Polícia Judiciária, Luís Neves diz apenas que se trata de uma credibilidade com mais de 80 anos. A Iniciativa Liberal considera que as polémicas em torno de Luís Neves estão a desgastar o governo e a contaminar a imagem da Polícia Judiciária, uma posição marcada pela voz da presidente do partido, Mariana Leitão, que falou aos jornalistas durante uma visita à Feira de Santiago, em Setúbal. A líder liberal condena o silêncio do Ministro da Administração Interna. O Sr. Ministro disse que estava muito tranquilo e que ia prestar os esclarecimentos quando bem entendesse. Eu acho que o Sr. Ministro ainda não percebeu que os portugueses não estão nada tranquilos com esta situação. E, portanto, cada dia que passa em que se mantém em silêncio é mais um dia em que está a desgastar o Governo, está a desgastar-se a ele próprio, mas está também a pôr em causa outras instituições, nomeadamente a Polícia Judiciária. E por isso, como já tivemos a oportunidade de dizer e de fazer, queremos uma comissão permanente o mais depressa possível para que o Sr. Ministro possa vir ao Parlamento prestar os esclarecimentos. Isto não é no tempo que ele entende que é necessário, é no tempo mais rapidamente possível para garantir que esta situação não continue a contaminar o Governo, a Polícia Judiciária, o próprio Ministro. A presidente da Iniciativa Liberal, durante uma visita à Feira de Santiago, em Setúbal, Mariana Leitão considera que o silêncio do ministro está a ter consequências nocivas. José Luís Carneiro aguarda que os esclarecimentos de Luís Neves sejam dados na próxima semana. O secretário-geral do PS deixou aviso. O silêncio é inimigo da transparência e lembra que o ministro da Administração Interna tem especiais responsabilidades por ter sido diretor nacional da Polícia Judiciária. Ele prometeu esses esclarecimentos para a próxima semana e, portanto, vamos aguardar pelos esclarecimentos. Eu disse e reitero, nós temos de também assentar a nossa vida coletiva no princípio da presunção da inocência. Assim como não devemos optar pelo silêncio, o silêncio é inimigo da transparência, também não devemos optar pelo oposto, que é fazer julgamentos na praça pública. José Luís Carneiro, que fala ainda no dever de aguardar por estes esclarecimentos, tendo em conta que há matérias que são graves, o secretário-geral do PS diz que podem pôr em causa o bom nome e reputação das pessoas. José Luís Carneiro, que pede consciência ao Luís Montenegro sobre o rigor e a clareza das explicações acerca dos casos que envolvem o Ministro da Administração Interna. O líder socialista quer garantir com isto a salvaguarda das instituições do Estado de Direito Democrático. E o Primeiro-Ministro deve também ter consciência daquilo que significam as explicações, o rigor das explicações, a clareza das explicações para garantir que as instituições do Estado de Direito Democrático são salvaguardadas. Eu reitero, eu estou aqui para salvaguardar, defender o crédito e a transparência
a exigência das instituições do Estado de Direito. E por isso espero, como os portugueses, pelas explicações que nos irão ser dadas. José Luís Carneiro admite que para que estas explicações sejam dadas é preciso tempo para apurar todos os factos. O líder socialista revela ainda que o PS não vai acompanhar o Chega na comissão ou numa possível comissão parlamentar de inquérito porque considera que é preciso salvaguardar o estatuto e integridade da Polícia Judiciária. O suspeito do atropelamento durante uma marcha LGBTQ em Berlim tem ligações a grupos islâmicos da capital alemã. Na sequência deste incidente, morreu uma pessoa e 17 ficaram feridas. Uma testemunha relatou à imprensa alemã ter visto uma carrinha branca a circular a uma grande velocidade. Bateu contra uma multidão no parque de Tiergarten. A investida resultou em vários feridos que receberam assistência médica no local. De acordo com o Der Spiegel, há 3 feridos em perigo de vida e 8 em estado grave que foram levados para o hospital. As autoridades continuam numa caça ao homem intensiva. Segundo o Die Welt, estão mais de 2.000 polícias mobilizados em Berlim. O chanceler alemão já reagiu a este incidente, afirma que o ato horrível será investigado exaustivamente e que o autor será punido. O Irão acusa a Ucrânia de atacar um navio comercial no Mar Cáspio. Foi pela voz do Ministério iraniano dos Negócios Estrangeiros, que diz que o ataque ucraniano provocou uma explosão que matou um marinheiro e feriu um outro. Teherão considera ter havido um ato de agressão e acusa a Ucrânia de querer expandir a guerra com a Rússia. Kiev assume ter atacado um navio de guerra russo utilizado para transportar material bélico para o Irão. Em Espanha, os incêndios não estão sob controlo, mas a situação está. As autoridades estão otimistas para o combate às chamas. O ministro espanhol da Administração Interna diz que este sábado o dia não foi positivo devido às condições meteorológicas adversas. Afirma que pela frente está um trabalho complexo. Em declarações citadas pelo El País, o responsável pela Unidade Militar de Emergência de Espanha destaca as operações bem organizadas de evacuação das áreas mais afetadas. Ainda assim, os incêndios em Espanha já provocaram pelo menos um morto e 5 feridos. O estado de emergência nacional no país passou também a incluir a região de Toledo. Em França, os incêndios também estão a afetar principalmente a região sudoeste do país. Em resposta aos reacendimentos das chamas, foram retiradas 55.000 pessoas dos arredores de Bordeaux, é o que avança o jornal Le Monde. O número de pessoas retiradas da região já ultrapassou os 200.000. São vários os países a enviarem ajuda para as regiões mais afetadas pelos incêndios e Luís Neves admite que o dispositivo de ajuda enviado para a Espanha pode vir a ser reforçado. Através de um comunicado, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil anuncia o envio de uma força operacional conjunta. É composta por 128 operacionais para ajudar no combate aos incêndios rurais na província de Ávila, em Espanha. A missão foi acionada ao abrigo de um protocolo em vigor entre os dois países e o ministro da Administração Interna admite um possível reforço desta missão. Este dispositivo pode ser reforçado, portanto nós estamos em estreita articulação para perceber se de facto, perante a enorme tragédia, catástrofe mesmo, que se passa em Espanha e em França, se for necessário, nós na segunda-feira vamos ter ali um dia ou outro complicado, mas estamos a organizar-nos no sentido de termos estes meios não só para nós, mas também para respondermos como no passado respondem quando é para nós. Declarações de Luís Neves no quartel dos bombeiros voluntários de Lagos, aqui num registro captado pela CNN. A Turquia também anunciou ontem que vai enviar 2 aviões de combate a incêndios para a Espanha para ajudar no combate às chamas. Ainda tempo para o desporto. O Futebol Clube do Porto e o Sporting apresentaram-se aos adeptos e aos sócios com vitórias.
O Futebol Clube do Porto venceu o Aston Villa por 2-1 no Estádio do Dragão. William Gomes e PP fizeram os golos da equipa portista. Para a equipa inglesa marcou Lynch. Nas declarações no final do jogo, Francesco Farioli destaca o bom início do jogo da equipa portista. Este que foi o último jogo de preparação antes da Supertaça, onde o Futebol Clube do Porto vai enfrentar o Torriense. Ora, já o Sporting venceu o Mónaco por 2-0 no estádio José de Alvalade. O troféu 5 violinos, que marca a apresentação do plantel aos adeptos, ficou na Casa do Leão. O Sporting venceu com golos de Rafael Nel e Jesse Derry, sendo que o extremo inglês se estreou a marcar com a camisola verde e branca. O próximo jogo do Sporting vai ser já a primeira jornada do campeonato, é frente ao Estrela da Amadora.